Olha lá o Paulo das Ervas sentado. Paulo das Ervas, tudo bem? Tudo jóia. Aí o cara fala, tudo jóia? Não, metade é roupa. É sempre assim, tem sempre alguma coisa que tem que ser falada, né? Eu vou aproveitar que você entrou até numa história. Eu vou te perguntar uma coisa que é muito legal. Tem um pessoal que adora os vídeos, porque fala que você tem uma memória de elefante, que você é uma pessoa que tem que ser lembrada porque você conta história, sabe história do mundo, sabe história da tradição popular, do povo caipira, de religião, de um monte de coisa, mas o pessoal fica encrencado com uma coisa. Ele fala assim: onde é que você aprendeu tudo isso? Pois é, ô Felipe. E hoje, 15 de outubro, né? É o dia do culpado de toda essa coisa. Dia do professor. Eu queria registrar, não quero. Estou registrando hoje uma homenagem ao professorado do mundo todo. O mestre, o maestro, aquele que ensina. A professora, quando a gente era criança, falava assim, a professora é a nossa segunda mãe. Hoje chama de tia. Porque, né, mudou algumas coisas, mas a gente tinha a professora como uma segunda mãe. E eu me lembro da minha primeira e da minha segunda professora. Vou falar até o nome delas aqui, porque eu sei que elas seguem a gente na rede social e têm orgulho de ouvir a gente. A minha primeira professora foi uma professora chamada Dona Berenice. Era uma mulher bem branquinha, bem clarinha, bonita, alta, forte. E daí depois eu comecei a estudar lá, aí eu fui transferido para outra professora que foi a Dona Luzia. Dona Luzia Vaqueri dos Santos. Nossa, é o nome dela inteirinho. Ei, Dona Luzia, você mora no meu coração. E de vez em quando a gente conversa e fala assim, o pessoal fala assim, não, o Paulo é um cara muito bem sucedido porque a primeira professora dele, eles falam assim, que a Dona Luzia foi a professora dele, e a Dona Luzia realmente ela fazia com que você aprendesse. Eu como professor, na condição de professor de cursos livres aí, eu tenho ensinado muita coisa para as pessoas e eu trouxe essa vibe, professora que chique, da Dona Luzia. Tá? A Dona Luzia, ela não ensinava a gente, ela fazia a gente entrar naquela energia de descobrir coisas. E depois, quando eu fui para crescendo, né, já a gente falava ginásio, colegial, era outros tempos, né? E daí no ginásio eu tive um professor na 7ª série de história, que foi o professor César. Professor César Bilitardi. O professor César era um cara grandão, forte, imponente assim. E ele não escrevia na lousa. Pensa num professor que não escrevia na lousa. Ele entrava, sentava na cadeira dele, contava um monte de história do antigo medieval e trazia aquelas histórias fantásticas para a gente, batia papo, conversava. E todo mundo prestava atenção 100% da aula, porque era importante aprender com ele. Era muito importante aprender com ele. Daí quando chegava no final do bimestre, dava um livro desse tamanho assim para você, ó. Falava assim, dá uma estudada nesse livro aí, resume da página tal, até o que você entendeu. Então isso fazia com que a gente aprendesse história. E lá na segunda fase do colegial, que eu também tinha aula de história, tem uma outra professora que segue a gente nas redes sociais, mandar um beijo no coração dela, que ela fala, ai Paulinho, que bom que você faz essas coisas. Foi a Elza Mello, foi uma professora de história. E a Elza era uma mulher mais simples, mas toda essa gente ensinou eu a contar história. E contar uma história que não é fake news. Contar uma história que está registrada no DNA da humanidade. Então quando eu falo, porque as grandes ciências quânticas que nós estamos estudando hoje em dia, que vai revolucionar o mundo,
tem 4.000 anos. Foi o Salomão que inventou isso lá não sei quantos anos atrás, né? Não tem nada de novidade no mundo. Só que a gente tem que aprender a ler, aprender a escrever. Eu leio bastante, tá? Eu leio bastante. Você tem que ler a história da humanidade sem julgamento. Isso é uma prática para você aprender coisas novas, você receber, acolher o novo sem julgamento. Porque hoje, no tempo atual que a gente vive, Felipe, você falou tal coisa, o cara já te condena antes de falar. Tá todo mundo com a arma na mão aí, condenando todo mundo. Então não é assim que funciona a coisa. Você tem que estudar, você lê um livro sem julgar. Não acredito nisso que está nesse livro. Você nem leu o livro, como é que você não acredita? Entendeu? Então você lê o livro primeiro, para depois você falar assim, esse ensinamento do livro aqui para mim não é tão importante. Ou esse ensinamento do livro vai mudar a minha vida. Ou esse ensinamento do livro vai mudar o meu conceito que eu penso a respeito de tal assunto. Isso é importante. Mas quando eu citei esses 4 professores, tem muito mais, né? Eu tive muitos professores na vida. Inclusive eu tive um professor de televisão, que eu vou falar dela também, que é a Érica Leme. Eu até estou querendo convidar ela para a gente gravar um vídeo junto qualquer dia, mas ela está atarefada. Mas numa das próximas gravações eu vou tentar trazer ela para a gente gravar junto. Isso aí, a Érica Leme me ensinou a se comportar diante da câmera. Ela fala, quando você vê um cara na câmera, solta a voz, manda bala, arrebenta, porque você vai fazer o povo entender o que você está falando. Né? E um dia desse eu estava num evento em São Paulo, o cara falou, você vai entrevistar aquele homem lá, ó, fica esperto porque ele responde. Mas também tem um perguntador aqui, ó, Felipe Leão, todo dia perguntando. Tem que aprender a responder, né? E essa capacidade de memorização, né, que eu carrego, eu vou dizer para você, Felipe, não foi afetada nem por um acidente de trânsito gravíssimo que eu tive 25 fraturas no crânio. A gente estimula a nossa memória. Tá? A gente fala que nós temos uma memória cinematográfica. Nós temos uma memória cinematográfica, histórica, conscienciosa. Nós temos consciência do bem e do mal. Se você quer ir numa coisa que você sabe que é mal, que você julga mal, mas você quer ir lá porque você quer detonar outra situação, é um direito seu. Mas esses valores que a gente aprendeu na infância, a gente aprendeu esses valores com o papai, com a mamãe. Eu não tive contato com outros parentes além do papai, da mamãe e dos meus irmãos. Né? Meus pais eram migrantes, então eu não conhecia os tios, esse povo eu não conhecia. Cheguei a conhecer no final da vida deles, já era velhinho, já não importava mais também para mim. Mas eu não tive contato com tios, eu não tive contato com avós, eu não tive contato com primos, eu não tive esses contatos na infância. Então eu tinha contato com o papai, com a mamãe e com os filhos da vizinha. A gente brigava, rolava, fazia arte, aprontava pra caramba. E nessa brincadeira aí, Felipe, eu fui aprendendo a me dedicar à história. Quando eu descobri que eu tinha uma capacidade de ser comunicador, você tem que ser um comunicador eficiente. Tipo assim, quase o Silvio Santos, né? Eita. Outro cara que eu amo de paixão, adoro ele, e falo que o Silvio Santos é meu ídolo. Porque o Silvio Santos acreditou em mim e eu tenho certeza que eu não decepcionei a sua crença, porque eu consegui fazer aquilo que a gente se comprometeu junto. E ele fez uma matéria, o SBT fez uma matéria com a gente no ano 2000. Tem até no YouTube aí a matéria, né, Felipe? Tem sim. Felipe deixou a matéria salva no YouTube para vocês verem. Vocês vão ver que há 22 anos na mídia eu tenho a mesma linguagem. Uma linguagem que abraça, que aquece, que estimula, que dá vida, que dá coragem, que leva paz, leva amor, saúde, qualidade de vida para todos. O ensinamento, hoje em dia tem muita polêmica sobre o ensinamento religioso.
Só que muitas vezes, quando se fala em ensinamento religioso, as lideranças querem determinada igreja. Né? É o mesmo credo, é a mesma crença, é o mesmo cristianismo, mas cada um tem a sua forma de praticar ele, cada um quer que a sua igreja seja verdadeira. Pois é, o ensinamento religioso muitas vezes a gente faz aqui no canal. Quando eu trago informações de inúmeras raízes religiosas que eu li, eu tomei um conhecimento, apreciei sem julgamento e percebi coisas maravilhosas ali a serem compartilhadas com vocês. Isso é ensinamento religioso. Tá? Agora, eu ensinar para você que você só vai para o céu se você vir na minha igreja pagar o dízimo para mim, isso aí é chantagem. Então, quando você fala de ensinamento religioso, não é impor uma religião para uma pessoa. É você mostrar que uma pessoa, ela tem que estar ligada com a natureza, é o xamanismo. Ela tem que estar ligada com Jeová, ser testemunha de tudo que ele fez, também é o xamanismo. É a mesma coisa. Essa forma de falar. Que ele tem que ir lá passar com os 318 ex-pai de encosto no corredor de sal, que é uma prática muito usada na Umbanda, no Candomblé e tal, e que a Igreja Universal também faz. É um universalismo isso daí. São conhecimentos tradicionais que as pessoas foram trazendo. E como o Brasil ele é um país sincrético, não é chicrético, é sincrético. Aqui nós temos um sincretismo muito grande. O cara falou assim para mim, o sincretismo não salva ninguém. Salva sim. Por quê? Porque a pessoa pega um aprendizado aqui, um aprendizado acolá, um aprendizado de outro local, e ela vai criando nela uma consciência de espiritualidade, e é essa consciência, essa prática do amor maior que vai te dar salvação, não é a igreja. Tá? A igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém. Tá? Religião não salva ninguém. Só que quando você olha com apreço, com carinho, com atenção, compreende que tudo isso que existe no universo foi uma força maior que desenvolveu ela para o nosso benefício, o nosso bem-estar, a nossa capacidade de compreensão do misterioso. Né? O que é a religião? É tentar compreender o misterioso. Então, essa compreensão do misterioso vai nos ligar a uma espiritualidade maior, que se chama de Deus, de guia, de orixá, de santo, de anjo de guarda, do que você quiser. Tá? Como é que você chama lá na sua religião? Natureza, mãe natureza. Isso. Né? Mãe divina. Mãe divina, Gaia, não importa o nome que você vai chamar. Tá? Essa ligação que você vai estar fazendo, ela vai dar condições do seu desenvolvimento humano, pessoal, material, financeiro. E se você não tiver prosperidade em nenhum desses setores, é porque você não está se ligando direito. Agora, quem te ensina, quem que faz você compreender essa situação toda? É aquela figura maravilhosa do professor. Então, hoje, 15 de outubro, é o dia que eu estou gravando, tá, gente? Não está ao vivo esse vídeo não, tá? Mas hoje, 15 de outubro, quando gravando esse vídeo aqui, eu fiz questão de rememorar essa classe, muitas vezes desprezada por aqueles que deveriam dar a compreensão do amor maior, do civismo, da prática, do patriotismo, tudo isso que se fala hoje, que é o nosso professorado brasileiro. A você professora, você mestre, a você, como é que chama? Sensei, né? Sim. O japonês fala sensei, o mestre é sensei. A você sensei, a você sacerdote, a você padre, a você pastor, você que ensina alguma coisa de bom. A nossa homenagem é para você hoje. Sede perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito, para que a perfeição se espalhe sobre a terra e todos nós podemos crescer juntos. Tá bom? Professores do meu coração, beijinho no coração, abraço, felicidade, continue curtindo a gente. Nós vamos estar sempre olhando para vocês com muito amor e carinho, porque tudo que somos e temos nós devemos à nossa professorinha, muitas vezes a nossa primeira professora.
tá? Dona Berenice Campos Fernandes de Santa Branca, Dona Luzia Vaqueri lá do Quiririm, perto de Aparecida. Beijo no coração para vocês. Professor César, que me ensinou a gostar de história. Professora Elza, que me ensinou a gostar de história. Ah, tem um outro professor que eu falei, esqueci de falar daqui. Doni Ramos. O Doni Ramos era professor de Química. Ele chegou e falou assim, eu falei, professor, ele falou, por que você não dedica o estudo da Química? Eu falei, não gosto de Química. Ele falou assim para mim, se você terá 10 na próxima prova, você não precisa nem estudar mais Química. Daí eu fui para casa e detonei para tirar 10 na prova de Química. Aprendi a gostar da Química e tudo que eu faço é Química, Biologia, Física, amor maior. Abraço no coração para todo mundo. Sintam-se amados, abraçados e respeitados por esse youtuber, esse caboclão, esse caipira da roça, que traz toda uma história, uma sabedoria, uma memória cultural muito grande. Eu devo todo esse patrimônio mental, psíquico, social que carrego comigo a vocês, meus amados e queridos professores, principalmente aqueles que me acompanharam nos primeiros passos da minha infância, da minha adolescência. Beijo no coração e até o próximo vídeo.